E aí, família? Tá começando mais o Meu Sócio Podcast. Você já sabe, a resenha aqui é diferente e tá diferente mesmo aí, ó. Tamo junto. Fala comigo, meu sócio Ed. Você tá bom, meu sócio? Como é que você tá? A mão tá... Tá tranquilo, tá mais tranquilo, Tá tá ansioso, né? suave. Tá tranquilo mesmo? Tá 18 por 1. O pessoal fica perguntando, às vezes não fala mais. Fala comigo, meu sócio. Verdade, tem que... Vai passando o tempo, aí a gente vai mudando também, né? Vai envelhecendo, saindo dos 21. Caramba, hein, velho? Passou voando aí um ano do podcast, veio o Natal, veio o Réveillon, aí já veio o primeiro episódio da temporada, aí já veio o segundo. E vamos que vamos. O tempo voando e cada vez mais grandes artistas aparecendo aqui, né? E hoje não é diferente, né? É verdade. Antes da gente falar do nosso convidado, quem tá ouvindo aí o podcast, assistindo, já sabe quem que é, mas agradecer também o convidado do último episódio, né, Ed? Exatamente. Você ainda lembra quem foi? Lógico, pô. Todo episódio eu falo a mesma coisa, né? É, o homem é brabo, como é que vai esquecer, né? De um também compositor, né? Verdade. Também compositor aí. Ele que fez parte do Sensação. Monstro, hoje carreira solo aí. Grande amigo nosso. Muitas músicas aí também, né? Cantando por outros artistas. E vou ser sincero, falou pra gente que gostou do podcast, que podia ficar 3 horas aí tranquilo na resenha, viu? Rapaz, 1h30 voou, né? Grande Carica, tamo junto aí. Obrigado pela resenha. E volte mais vezes, né? Isso aí. E quem não acompanhou, tá lá disponível Meu Sócio Podcast lá no YouTube. Você pode se inscrever no canal lá, ativar o sininho das notificações lá, que Boa. Vários artistas vai comparecer aí esse ano. Isso aí, eu já tô aqui nas redes sociais aqui, o pessoal mandando pergunta pro nosso convidado. Então, antes de tudo, Ed, tem a honra aí de anunciar o nosso convidado de hoje. Rapaz, é um prazer aqui estar com a gente hoje. Ele, um menino novinho que veio ali de Brasilândia, ali pelas beiradas. Como quem nunca nada, fez parte do grupo Gamação. E hoje a gente pode dizer... É uma lenda, né? É uma lenda. E hoje a gente pode dizer que é um dos maiores compositores do Brasil. Porque eu até brinquei com o pessoal lá, falando pro pessoal, né? Hoje vai estar vários cantores lá... E representando nenhum cantor só, né? Nenhum compositor só. Verdade. Porque o homem já fez música pro Pichote, Exalta Samba, Sou Moleque. Você vai começar essa lista, ela vai levar umas 2 horas, viu? Não vai dar tempo, né? Muito grupo top. A gente pode já puxar de lá de cima, assim, o Belo. É verdade. Ele disse pra gente que vai cantar uma música de sucesso hoje aí do Belo também, que é composição dele. Aquela que a gente lembra, assim, da nossa infância, né, Ed? Saudades, época boa. Exatamente. Hoje com a gente aqui, Ademir Fogaça. Grande Seja um prazer, cara. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Ed. Nosso podcast. Satisfação receber você aqui com a gente hoje, viu? Muito feliz pelo convite, Meu Sócio Podcast. Tava morrendo de vontade de estar aqui com vocês. Obrigado aí. Reparei que tem vários amigos do samba, né? Da música, verdade. Do esporte, enfim, uma galera de muito talento. E chegou a minha vez de poder contar também um pouquinho da minha trajetória, de como você falou. Essa resenha vai ser boa, viu? Um garoto que surgiu na Brasilândia com 20 anos, não sabia o que era ser músico no nosso país, não sabia o que era compor, o que era você criar uma música, né, e tal. E fui aprendendo. Então, ainda gateando, tem muita coisa para acontecer. Legal, bacana. E aí você falou de um pessoal que passou aqui. É legal quando a gente fala... Aqui passou roqueiro, passou MC e passou uma galera forte também do futebol. Mas quando a gente fala pagode, samba, a gente gosta, né, Ed? É nossa área, né? E assim, cara, tem um time forte aí, né? Tem, veio. Se eu não me engano, acho que o terceiro episódio, há um ano e 2, 3 meses atrás, foi o Pinha. Pinha presidente. E aí foi de Pimpolho, Evandro Duarte. Popular. Depois começou a vir os meninos do Sam Prazer, veio o Rê primeiro, depois o Rafa de Souza. Legal. Aí veio os meninos lá do Sou Moleque, da música Batucada. Isso. Tem música lá também, hein? Tem um sucesso lá com Sou Moleque, é uma música que eu gosto muito, que eu me identifico. Se chama Flutuando no Chão, depois a gente conta um pouco dessa. Vamos sim. Vamos ouvir. Não, um cara que a gente até, o autógrafo dele ali tá... E é um cara que foi muito parceiro nosso, é o Lito do Nuance. O Lito, outro cara que eu adoro. Gente boníssima também. Finíssima. Ele abriu o coração, vamos dizer assim, né, Ed? Contou umas histórias aqui. Porque assim, até legal entrar nesse assunto. Porque a gente vê o artista, a gente não sabe o que acontece na vida particular dele, né? Na casa dele, família. A gente vê ali o que mostra na rede social, quando vocês estão em cima do palco, né? E o Lito contou a história que ele teve um problema de saúde, né? É até legal para quem não acompanhou acompanhar e a superação que ele teve, né? Deu a volta por cima e para quem acompanha a carreira do Nuance, o Lito é um cara 10, assim, sem comparação. É um cara fera. Porque, Paulo, todo mundo pensa que, pô, o artista, ou o jogador de futebol, o ator, enfim, o engenheiro, ou o médico,
quando você é bem sucedido, né? Bem sucedido quando as pessoas pensam em sucesso, talvez pela grana ou pelo número de seguidores. Mas muita gente, às vezes, tem problemas que a gente não consegue enxergar, né? Então, quem vai reparar isso é só quem vive no dia a dia. Às vezes o cara tem uma falta de algum parente, ou às vezes ele tem algum sonho que ele não realizou e por aí vai. Então, a gente, quando vê esses problemas assim... Você vê a Simone Biles, né, nas Olimpíadas, né? Uma atleta americana, ela desistiu de uma prova que ela era a top. Sim, e aí todo mundo criticou o psicológico dela. Falou, se eu cair aqui, eu acabo falecendo, né? Eu acabo tendo uma lesão. Então eu acho que é super importante a gente falar da pessoa e não só do artista no palco, não só do artista que lota as casas. Não, é legal porque assim, até esse ponto específico do Lito, ele contou de um problema de saúde, né? A gente até brincou aqui, né, cara, que normalmente a gente faz uns cortezinhos pra mandar, né? O dele foi um corte de 1h30, né? Caramba! Que é aqueles vídeos que a gente deixa viralizar nas redes sociais, de 1 minuto, 2, 3, enfim. Porque a história foi... cara, foi uma história de superação, né? Tanto na música como pessoal, né? Eu acho que a força que ele teve ali pra permanecer, continuar, dar a volta por cima, cara, foi uma história de superação, assim, que vale a pena ver e ouvir, cara. Porque foi muito bacana, cara. O Litão é gente boa, santista, parceiraço. Toda vez que eu encontro ele, são altas ideias, boas resenhas. É um cara que eu admiro muito, assim, tenho muito carinho por ele. Aproveitar e deixar um abraço, Litão. Tamo junto. Legal. Um abraço. E assim, a gente deu essa volta toda pra falar, muitos artistas que vieram aqui, mas a gente é do samba, do pagode, né? Quando vem ainda mais assim, uma lenda, né? O cara ainda trouxe um instrumento ali, já mostra pra galera que tá em casa aí, ó. Vai brincando com o homem. Você vai vendo. E da cor do meu sócio podcast, hein? Aproveitar aqui e falar, né? Eu fui gravar um lance com o Salgadinho, uma resenha dele lá. E aí ele perguntou pra mim, né? Qual é o instrumento que eu mais gostava. Eu tô estudando piano também, né? Tenho estudado. Sim, legal. Outros músicos pra poder evoluir na hora de compor e tal. E aí eu não soube falar, então eu acabei pegando isso depois que eu assisti com o Salgado. Então eu gosto muito de falar. O instrumento mais importante na minha vida é o cavaquinho. Sim. Que foi o primeiro instrumento que eu saí da minha casa, da Brasilândia, ia até lá pra fazer aula no conservatório e tal. E aí as minhas primeiras músicas eu usava o cavaquinho pra harmonizar. E através do cavaquinho eu entrei no grupo Gamação. Então eu jamais vou esquecer o cavaquinho, que é fundamental. Mas o instrumento que eu mais me identifico é o banjo, porque eu acho que ele lembra um pouco do instrumento percussivo, né? Pela sonoridade e tal. Sim, legal. Então ele tem a harmonia, que tem o cavaquinho, mas ele não é um instrumento solo. Então você pega, por exemplo, um tamborim, você vai... Então a batida é... Então você pode brincar como se fosse um tantã cortando, né? Um pandeiro e tal. Então é um instrumento que eu mais me identifico, embora hoje eu também tô apaixonado pelo piano, pela gaita e tudo. Eu ia até comentar, eu tô vendo lá no Instagram. Eu ia falar assim, que o Ademir Fogaça, ele é compositor, ele é cantor, ia começar a falar. Ia chegar aqui também é o cara que hoje é um influenciador digital, é o rei das lives. E é legal isso, né? O Instagram, ele consegue te pôr mais em contato ali com o seu fã, com o seu seguidor. E é legal fazer uma live ali, tocando piano quase todo dia, né, Ademir? Né, a música, como eu falei, a música é fundamental. Abaixo de Deus, eu tenho duas coisas que eu preciso ter na minha vida. Uma delas é a minha família, eu falo isso o tempo todo. Se você olhar, a gente tá sempre junto e tudo. E a música. Então a música transformou minha vida. Eu fico imaginando os amigos que eu tinha lá na Brasilândia, 25 anos atrás, e esses 25 pra frente. A minha vida se transformou no bom sentido. Você começa a falar de amor, você começa a saber o quanto a tua canção pode chegar nas pessoas. Legal. Depois eu quero contar a história da música Chega Dessa Dor e da Beijando, né? De duas Chega Dessa Dor e Beijando. Que me abordaram e tal. Então eu entendi o papel do compositor. Na hora de você enviar a música, como é que você vai enviar e tal pro artista, se o artista é um artista que leva a música mais a sério, se ele leva a música mais na brincadeira, porque tem artista também que quer só se divertir. Tem artista que realmente leva uma carreira, fala, não, quero ter uma carreira para ganhar credibilidade. E aí você começa a entender o papel de cada um, o tipo de melodia que a pessoa gosta, as frases que ela usa na hora de ir pro refrão, um monte de coisas você vai enxergando e acaba colocando isso na tua obra. Isso é importante. Meu sócio, a gente tava conversando aqui nos bastidores. A gente tá meio triste aí. Tá frio? Tá tudo bem aí? O ar? Não, tá suave. É que eu tô doido pra tomar água, mas eu fiquei com vergonha que toda hora a câmera vem na gente. Ô, meu sócio, o homem é uma lenda. Tem muita história pra contar. Vamos falar de futebol também, que eu sei que você acompanha bastante futebol e vai falar seu time do coração. Mas ele falou que a gente podia pedir umas palhinhas aí, né? Uhum. Então você que é um cara que sempre
nunca deixa eu errar quando eu pergunto pra você sobre música pro artista cantar. Pra ele dar uma palhinha, qual seria a primeira, Ed? A primeira... Bom, pela história dele que a gente conhece, tem muitas músicas, né, cara? Mas eu acho que uma aqui que... Eu, particularmente, uma que eu gosto. Eu gosto de Bonança, cara. Bonança. Bonança, eu gosto de Bonança. Boa. Cara, essa música... Morava na Brasilândia ainda, nessa época. Foi no comecinho de 90, 92 para 93. E não, na verdade, acho que foi um pouco depois, 94, por aí. E o Pezinho, que é um cara aí que tá produzindo geral, ele foi na minha casa, ele morava perto da minha casa, e levou uma folha, assim, falou, tem uma primeira aqui, gostaria que você ouvisse e tal, eu tenho um sonho de comprar uma casa, não sei o quê. Eu olhei pra ele, imagina, 15 anos, né? Ele muito jovem, muito garoto. E aí ele pega a folha assim e começou, uma voz bem aguda, vida bandida sempre traz a dor, fazendo sentir o gol. Eu falei, caramba, aquilo lindo, assim. Daí eu falei, deixa comigo. Ele deixou essa folha. E aí, né, antigamente tinha que ter um gravador, né? Então, colocava pilha e tudo, uma fita. E aí eu entro em casa, guardo aquilo. E aí eu vi assim, que ele falava, Vida Bandida, mas já tinha a música, Vida Bandida que me traz, né? Então eu tirei a Vida Bandida e coloquei Mágoa Curtida. Eu fui pelo lance da sonoridade, inclusive muita gente me pergunta de onde eu tirei essa frase. Porque a primeira parte inteira é dele e essa frase Sim. Eu coloquei. O que eu quis dizer com a Mágoa Curtida... Aquele negócio de curtir, você pega uma pimenta, se você deixar ela muito tempo ali, ela vai ficando mais ardida. Sim. Então, se você tiver uma mágoa de alguém que brincou com você, ou de alguém que te magoou, se você não resolver logo, ela vai virar um ódio. Então, a mágoa curtida, né, com o tempo, ela vai te ferindo mais. Então, você tem que resolver aquela mágoa. Às vezes é uma mágoa, uma brincadeirinha mal colocada e tal. E aí, consegui colocar isso nessa música e o refrão eu coloquei, eu fiz. E aí, essa palavra bonança eu também tinha escutado em algum lugar, fui lá no dicionário e se fala que a bonança vai despertar e tal, né? Se você tem um problema, de repente de saúde, você vai se curar, ou se você está desempregado ou com falta de dinheiro. E aí eu guardei essa palavra e quando ele me mandou essa primeira, já me veio na minha mente essa ideia, então eu coloquei esse refrão e a primeira palavra lá, Mágoa Curtida. Que história, né? Não, é legal de ouvir. Tudo tem uma legal. história por trás, né? Tem um porquê. Eu amo essa música. E ela não fala só de amor, ela fala de esperança, ela fala de acolhimento. Legal, legal. De família. Mágoa curtida sempre traz a dor, fazendo sentir o gosto amargo do fel, tamanha desilusão. Foi pensar que seria feliz e que um dia iria cortar o mal pela raiz. Mas quem espera alcançar pode confiar. A bonança irá despertar, trazendo lenitivo pra dor, renascendo um amor de raiz. Com certeza serei Aê, meu sócio! Boa! É isso aí, o homem manda bem demais, hein, Ed? É louco. Ô, Ed, vamos começar então a falar da sua história, né, ô Ademir? Então, tem muitas perguntas que vão chegando nas redes sociais. Antes da gente falar de gamação, depois tem o pós também. Mas o seu início. Eu sei que você trabalhou na cultura, né? Trabalhei na cultura. Qual a lembrança que você tem dessa época? Ah, maravilhosa. Eu molequinho na Brasilândia, meu primeiro emprego foi numa empresa chamada IOB, né? Que era na Água Branca e tal. Fiquei um ano e pouco lá e de repente alguém me avisou, ó, vai ter uma inscrição na TV Cultura que era do outro lado, assim, uma avenida do outro lado. Uma televisão. Eu falei, não vou lá, tô trabalhando aqui. Já gostava do meu emprego. E aí meus amigos da empresa me forçaram, vamos lá na hora do almoço, vamos lá fazer a ficha. E aí eu atravesso a rua, a avenida e vou lá e faço a ficha de office boy. E no final me chamaram. Aí meus amigos, eu não queria sair porque os meus amigos estavam ali naquela empresa, mas o salário era um pouco maior, era uma empresa, né, grande, multinacional, e acabei entrando lá. Aí fiquei 4 anos de office boy, depois fui transferido pro setor de compras e virei comprador júnior. Legal. Eu tinha um motorista à disposição, assim, então imagina. Você cresceu lá, né? Eu cresci muito, foi fundamental. Mas aí é o grande lance, né, da minha vida. Minha vida se transformou. Naquele momento eu tinha vontade de fazer faculdade de administração de empresas, que tinha a ver com o que eu estava fazendo ali. E aí teve um corte em dezembro, imagina, dia 23 de dezembro,
mandaram o setor inteiro embora. Nossa. E eu fui na leva. Você tinha quantos anos nessa época? 21 anos. Novão. E aí, minha vida bagunçou. A gente tinha marcado um amigo secreto do setor. Aí muita gente já não queria ir, porque era num sítio no interior e tudo. Já ia ter gasto, pra mandar embora. Não, é tristeza, né? Porque tinha gente lá que tava 10 anos, 15 anos na empresa. Cara, daí minha cabeça ficou louca naquele momento. E no final, fomos lá e tal. E aí aí volto pra Brasilândia, né? Não morava lá realmente. Mas aí aí virei motoqueiro, fui trabalhando numa contabilidade. E aí acabou entrando na música nesse meio do caminho. Caramba. Algumas coisas a gente não entende, mas quando é pra ser, né, meu sócio? Tá vendo? Saiu de um lugar pra entrar num lugar onde... Um lugar que era bom, porque é cultura, né? Era uma multinacional, uma multinacional. Bom salário, tudo. Um restaurante imenso lá dentro. Era uma empresa maravilhosa. Mas a gente não vai entender, né? Quando você tem um problema, demora pra você enxergar que aquilo é natural. E pra a galera que tá ouvindo, que tá assistindo, acompanhando meu sócio podcast, a saída lá da empresa foi que ano? Faz 27 anos. Foi ali em torno de... 90, acho, 90. 91, 92, alguma coisa assim. Foi dentro do meu início mesmo. Porque essa pergunta? Porque você começou mesmo a fazer parte, assim, tocar, até mesmo fazer... A gente diz fazer parte da noite, né? De estar tocando, compondo, pra ali de 93, 94. Isso, foi 93. 93. Porque, pelo que eu pesquisei aqui, o Gamação mesmo foi em 99. Não, o Gamação começou em 93. 93. Então, legal. Ó que bacana, Ed. De 93... Aí você ficou quantos anos no Gamação? Então, eu fiquei uns 10, 12 anos. Realmente, se tem uma coisa que eu não gosto muito de guardar, muita gente... Eu não gosto de datas. Datas. Não gosto. O cara que é bom é o Brito. Eu peguei essas dicas lá do Brito Podcast. O Brito é outro parceiraço. Gente boa, acompanho. Sempre quando vem pagodeiro, sambista, eu assisto lá o Brito Podcast. Lá. Essas datas eu puxei ali como referência. Isso, tá. Mas o exemplo é bacana. Então começou em 93, 94. Na verdade, o grupo já existia. Eu entrei no grupo e aí em 3 meses nós gravamos o primeiro disco. Tudo que é bom, Emoção de Amar. Gravamos no estúdio Camerati, em Santo André. Tem a história que eles te convidavam pra você ir tocar com eles primeiro, né? Isso. A história lá engraçada. Pode contar? Conta, por favor. Cara, a história do Gamação foi o seguinte. Aí, como eu falei, tava estudando cavaquinho, né? Morava na Brasilândia, pegava o ônibus e ia até a Lapa, no conservatório lá, esqueci o nome da escola e tal. E aí a minha sobrinha, Denise, trabalhava na Porto Seguro, né? E a namorada do Claudinho, do Pandeiro, também trabalhava lá. E aí o moleque tocava cavaquinho no Gamação, caiu de bicicleta, quebrou os dentes, o Juninho. Ele tocava no Somebody Love, nas casas da Chic Show e tudo. E aí o moleque caiu de bicicleta e quebrou os dentes. Então, a minha sobrinha conversando com a namorada do menino na empresa. Olha que louco, né? Na empresa lá. E aí falou, o rapaz não pode tocar esse final de semana. Aí minha sobrinha falou, meu tio toca. Falou assim. Só que eu não tocava, eu não sabia afinar. Quebrava a corda, eu ia afinar, quebrava outra. E demorou muito pra... Antigamente era diapasão, né? Que você afinava a nota lá. Então, outra época, era né? Outro. Hoje os caras põem ali tudo de digitalzinho. Só falta o instrumento afinar sozinho. Então eu tava nessa dificuldade ainda. Não conhecia, não sabia formar um acorde. O cara falava um acorde, eu não sabia. Eu sabia o que eu decorei ali no meu professor. E aí o Rogério me liga, o falecido Ale me liga, ó, nós somos do Grupo Gamação. Você conhecia? Eu não conhecia também, porque eu morava na Brasilândia, convivia ali, não saía da região mesmo, né? E o Gamação já tinha alguns lugares que eles tocavam. Ele falou, a gente tem uns shows e o moleque não pode ir, você não pode cobrir esse final de semana? Eu falei, cara, não sei se eu sei tocar. E aí eu pego uma moto da contabilidade, eu já trabalhava nessa contabilidade, e vou até o Parque Peruche, no ponto de encontro deles, chego lá, tá o Alexandre e o Rogério. E o Ali pega o violão, cara, só que o Ali ele tava muito na nossa frente. Ele cantava de Djavan todas, ele cantava de Gilberto Gil, cantava tudo que você imaginava, mano. E aí eu lembro até hoje ele cantando... Muito obrigado, muito obrigado. Cara, ele tocando essa harmonia aí, ele falou, toca comigo. Eu olhava assim e falei, não vou conseguir tocar isso. O cavaquinho, eu muito limitado naquele momento, né? Mas enfim, aí eu vou lá, peguei, ó, passa o repertório, me passaram, eu ensaiei com o finado ali, porque era contrabaixo, cavaquinho e violão. Ensaiei com os caras e fui fazer os 2 shows com ele. Fiz os 2 shows. Aí me deram o cachezinho, fui embora. Na semana seguinte, o Rogério me ligou de novo. Você não pode cobrir? Eu falei, mano, não dá, cara. Não tem condição de tocar. Porque realmente eu não conseguia acompanhar os caras. Eles já eram um grupo e eu vinha de fora pra tentar ajudar. Mas eu não conseguia. Puta, a gente não tem outro cara. Quebra o galho. Aí eu vou. Quando eu chego nesse segundo show, no terceiro show, que fizemos os 2 na semana, quando eu chego no terceiro show é no Mocidade, na quadra da escola Mocidade, eu entro no camarim, tá o Alcione lá. Nossa. Eu olhei e falei, vixe, como é que eu vou contar pros meus amigos que o Alcione ia tocar depois? E naquele momento nós passávamos o som. É uma responsa. Eu subo, passo o cavaquinho, eu subia, blim, 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 passei o cavaquinho, descia, aí era assim. E aí, beleza. Aí fui embora, me deram o dinheiro de novo. Aí fui embora, obrigado, agradeci, porque naquele momento eu fui pra cobrir um cara que tava doente.
E aí passou uns 15 dias mais ou menos, os caras me ligam, a gente queria uma reunião com você. Eu falei, uma reunião pra quê? Lá não, porque o ponto de encontro era na casa do Rogerinho, né? Então, o Ale e o Naldo eram irmãos, o chinês é primo do Rogério, o grupo inteiro morava na mesma rua. Sim, tudo próximo ali. Na travessinha da Engenheiro Caetano Álvares. E eu chego lá, tá o grupo inteiro, mas falou, ó, mano, olha só, nós vamos gravar um disco. E o diretor da gravadora, que é o William Santiago, da Zimbábue, ele e o Serafim, eles viram você com a gente e falaram que você tem o nosso perfil. Você não quer entrar no grupo? Eu falei, putz, meu. Olha só. Porque os caras eram amigos, eu não era amigo deles, eu fui conhecendo os caras assim. Então, eles falavam de vários assuntos e eu era muito tímido, né? Porque os meus amigos eram em outro lugar. Então, eles contavam piada, eu demorava pra rir, assim. Eu chegava com uma roupa diferente deles. Todo mundo de tênis, eu vinha de sapato. Às vezes, mano, tênis. Não, peraí. Aí alguém emprestava um sapato ou um tênis, sabe? Assim, putz, pra combinar. Aí fui indo e tal, falei, mano, não sei, vou pensar ainda. Olha, ainda vou pensar. Isso, velho. Aí fui embora, falei com a minha família, ó, eu recebi um convite pra entrar no Gamação, mas, cara, não sei, eu não sou amigo deles e tudo. Mas graças a Deus eu aceitei. E aí começamos a ouvir, aí chego na gravadora, na Zimbábue, aí você vai lá, tá Racionais, tá o Pichote, tá o Sem Compromisso. O Negritude tinha acabado de sair, o Negritude tinha gravado o primeiro disco lá, De Repente Me Vem Você, né? Sim. Então a Zimbábue vendeu o Negritude pra Imar e precisava de alguém no lugar. E aí eles contrataram o Gamação. Olha só. Aí nós vamos gravar o primeiro disco e tal, no Camerate, como eu falei. E aí o resto é história. Virou o sucesso que foi, né? Que é até hoje. Né? Que a história nunca vai ser apagada, né, Ademir? Cara. Sou muito grato a eles. Eu falo assim, né? Parei de tocar com eles, mas eles me ensinaram muita coisa. Porque com eles eu entendi o que é ser artista. Às vezes eu encontro alguns amigos que falam assim, né? Eu falo, sim, saber o que é brincadeira e o que é profissão, mano. O cara te contratou pra tocar às 9, você tem que passar o som às 8, não adianta você chegar às 8h15 e falar que pegou trânsito. Verdade. Sabe? Ou enfim, então eu sou muito sério. Meus amigos, né, que sabem, tem 2 amigos aqui que estão comigo, eles sabem porque eu sou um cara assim, pode ser R$10 ou R$1.000 ou qualquer valor, o cara, você tem que fazer por onde pra você querer crescer e tal. Não adianta você chegar pro dono de uma casa e querer um cachê tal e eu falar, cara, eu não vou te dar. Ele só vai te dar se ele achar que é interessante pra ele. Então, verdade. Quem vai te levar ali é o público, é a sua música e o modo de você mostrar pras pessoas que você é profissional. Então, eu aprendi com eles assim, de tocar e ir por trás do camarim e ir embora. E não voltar pra festa e ficar bêbado. Eu já vi amigos fazerem isso. É importante ter isso, né? Eu aprendi isso com eles, assim, de, você vai tocar no lugar, você tem 2 shows, leva uma roupa a mais. Se eu não tivesse entrado no Gamação, eu não saberia. Então, tem 2 shows hoje, então beleza. Que roupa que vocês vão? Nós vamos com uma camisa assim. Então, eu levava 2 ou 3 opções pra não ficar... Fazer a troca ali, né? Pra entender. Pô, leva, vai viajar, leva isso, leva aquilo, leva aquilo. Foi assim com os caras. Primeira vez que nós entramos, fomos passear pra Floripa, primeira vez que nós fomos pra Floripa, nós fomos de micro-ônibus. 10 horas dentro do micro-ônibus. Todo mundo, os caras eram grandes, um ônibus apertadinho. Chegamos lá tudo quebrado. Mas foi legal, foi interessante. Na outra vez, aí fomos lá pra divulgar o disco, o primeiro disco. Na segunda vez já fomos de avião. Aí fica no hotel legal, com piscina, um sauna. Então, eu sou eternamente grato a esses caras, assim. Essas coisas eles me ensinaram. E é legal assim, né, meu sócio? Que com o Gamação você ganhou o Brasil, vamos dizer assim, né? Conheceu muitos lugares, fez o seu nome, que isso é importante. E é o que a gente sempre fala, né? Pra quando você vem um convidado aqui que não faz mais parte do grupo, enfim, você tá na história do grupo, né? Isso ninguém nunca vai apagar. Obrigado. Pessoal, se o povo quer saber aí... E nesse seu início aí, você participou do grupo Samba e Companhia? Antes? Então, Samba e aí que eu te falei, quando eu saí da cultura, aí tinha uns amigos de bairro. A gente parava assim na esquina da minha casa e ficávamos tocando de sexta-feira. Todo mundo saía do colégio e ficava batucando, mas... Era aquele grupo de resenha ali, né? Era um grupo de resenha, chamava Samba e Companhia e tal. É porque daí surgiu algumas composições suas, se eu não me engano, 3, 4, né? Então, a primeira música que eu fiz foi nesse grupo, esse Samba e Companhia. Como eu falei, era todo mundo amigo de infância ali e tal. E aí tinha um amigo que tocava tantão, vou até falar o nome dele, Rui, ele ficava bravo comigo, né? E o Rui namorava uma menina chamada Renata. Só que a Renata, ela chegava pros amigos, inclusive, pra mim, e falava, avisa o Rui que eu não quero namorar, eu sou muito jovem, eu quero fazer faculdade, eu quero comprar uma casa, eu quero ser alguém na vida. Ela falava pra gente. E aí eu caí na besteira de conversar com ele. Falei, Rui, olha só, a Renata veio reclamar comigo que você tá pegando muito no pé dela. Ela vai na feira, você vai atrás. Ela vai na casa da mãe dela, você vai atrás. Ela morava com o pai, né? Eu falei, mas o que você tá se envolvendo na minha vida? A minha vida é minha. Você não tem nada a ver com... Mano, ficou bravo comigo. E eu acabei fazendo uma canção pra esse casal. Olha que loucura. Olha só. Eu fiz a música e tal, mostrei pra Renato. Pra ele eu nunca tive coragem de mostrar. Porque ele ficou muito bravo. Mas aí eu aprendi também, né, com o tempo, que tudo pro compositor, assim, vira material. Uma frase, uma palavra...
Até coisa ruim também, uma briga de alguém, você consegue de alguma forma colocar isso em canção. Mas aí o que acontece? Aí eu com essa música, no meu bairro lá, começaram a falar que eu era compositor. Eu não era compositor. Como eu falei, eu não tinha um dialeto legal, não tinha muitas palavras para colocar. Não tinha material para poder, né, ser um grande compositor. E o instrumento também, eu era muito limitado. E aí um dia, um amigo meu que tinha uma autoescola, chamava Macarrão, o apelido dele era Macarrão, alemão, né? Ele foi participar de um festival numa multinacional chamado Voit, que tinha lá no Jaraguá, não sei se existe ainda. E aí o alemão falou, você não quer emprestar aquela letra sua pra gente participar do festival? Eu falei, leva a letra, se quiser. E ele vai em casa, eu dou a letra pra ele. No final, eles ficaram em terceiro lugar. Aí os caras no bar, a música é dele, mano. Chega, a música é minha, gente. Nem sabia o que era. Inclusive, até hoje, eu nunca gravei essa música, nunca foi gravada, porque eu acho ela muito feia. Né? Que ela tem 4 acordes, e a rima é amar, com sonhar, lidar, com catar. E tem muito ar, sabe? Não tem uma dinâmica, não modula nada e tal. E ficou guardadinha, mas eu não posso também negar que essa foi a primeira. Legal. E você vê, né, meu sócio, ele falou que, por exemplo, você vê de uma história, você conseguiu fazer uma música. Isso. Como que é pra você, cara, ter que fazer uma música, ou fazer uma música, né? Uhum. Fazer uma música por um casal que você nem conhece. Dali você gerar uma história. Que talvez pra gente, né? Normalmente, muitas das músicas aí, às vezes parece que é pra gente, né? Verdade. Escuta uma música, às vezes parece que é pra gente. Como que é pra você, na hora de escrever isso daí? Que sentimento que você leva na ponta da caneta, né? Cara, como eu falei, as 2 coisas mais importantes da minha vida, minha família e as minhas músicas. Você pode falar mal de qualquer outra coisa, mas essas 2 coisas me tiram muito do sério. E meus amigos sabem, porque, eu já recebi crítica de música. Às vezes, essa música eu acho ruim. Eu falo, tudo bem. Eu também não gosto de tudo que eu ouço. Isso é normal, igual você tá de boné, o cara fala que você não combinou a roupa, ou, Sim. Né, ou esse carro é assim, assim. Cara, isso não tem problema nenhum. Mas o cara não pode dizer que você não fez com amor, que você se entregou. Então eu recebo muitos convites de compositores novos, né? Até difícil, às vezes, colocar no lugar dele, porque o cara às vezes te manda umas coisas que não tem muito sentido. E você não pode também falar a verdade pro cara, porque o cara pode não entender. Vou te dar um exemplo, o cara te manda às vezes capela, fiz uma música, ele canta um monte de coisa. E como é que você vai harmonizar aquilo? Porque não é assim que se faz, né? Você pode usar um trecho, mas não inteiro. Ele acha que tá o máximo porque a mulher dele achou, a filha dele e tal. E às vezes o cara tá um exemplo, ele tá assim. Vou te dar um exemplo que acontece muito. O cara fala assim: eu me apaixonei por você porque você mudou meu sorriso e eu tô apaixonado por ela. Aí você fala, como é que ele... Tá entendendo? Ele sai da primeira pessoa pra terceira do nada, assim. Então você tem que ter uma história. Se você for ver uma novela, vamos supor que a gente vai escrever uma novela. Nós vamos fazer uma novela sobre o São Bernardo. Então, por que Faz sentido ali, né? Quando começou o São Bernardo? Quantos anos tem São Bernardo? Muita gente não sabe. Vamos supor, 120 anos, tá? Então, o que era aqui? Então, você vai começar falando de São Bernardo, que tinha 120 anos, foi colonizado assim, foi colonizado assado. E aí, pra chegar... Aí, no final, você vai mostrar a cidade como ela tá hoje, Legal. né? Legal. Então, numa composição, a mesma coisa. Você não vai do nada engravidar a mulher. Você vai primeiro esbarrar nela num lugar... Conhecer, ter a história e se envolver pra depois... felicidade, né? pra chegar no final. Na gíria, aulas pra vida. Rapaz, você vê aí? Rapaz, o homem é brabo mesmo. Então quer dizer que você já tá pronto pra compor? Não, não dá. Rapaz. Nós estamos aqui de frente a uma lenda, né, Ed? E que lenda. Ô, Ademir, chegou umas perguntas aqui, tem bastante pra ler. O Ed ali também tem um monte. Mas chegou alguns amigos em comuns que temos. Um deles foi o Léo Chile. Pô, Léo... O Léo mandou algumas perguntas aqui. Ele mandou algumas resenhas também. Tá. Ele falou assim, primeira, Fogaça, você troca mais de cavaco ou de casa? Não, até que agora eu tô tranquilo. Teve uma época que eu era meio cigano mesmo, assim. Em 10 anos eu mudei 4 vezes de casa. Nossa. Mas eu tenho uma explicação. Isso faz tempo também, né? Eu já contei isso várias vezes, mas eu morava na Brasilândia. Da Brasilândia comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, fui morar na Freguesia, que era um bairro do lado. Então, meu sonho era ter cada um com o seu banheiro, né? Cada um com o seu quarto. Um exemplo, era eu e meu irmão com o mesmo quarto. Aí eu falei, não, agora a próxima casa eu quero meu quarto. E fui indo. E aí nessa segunda casa não tinha piscina. Então depois de um ano eu falei, puta, eu queria ter uma piscina pra minha família. Legal. E aí só que eu reformei a casa, coloquei um telhado colonial, coloquei uma banheira no banheiro e tudo. Mas não tinha piscina. Aí eu vou lá aí eu encontro um amigo meu, ele falou, tem um senhor vendendo uma casa na Brasleme, que tem uma piscina. Eu falei, então vê se ele aceita uma casa que eu tenho ali. E aí vou lá na casa desse senhor.
Aí chegou lá, ele é bem de idade, assim, acho que, não sei nem se ele tá vivo ainda. Isso faz 15 anos atrás. E aí ele falou, ó, eu tenho uma ótica na Praça da Sé e eu tô vendendo a casa porque meus filhos cresceram, né? Então, só tá eu e minha esposa, nós já estamos de idade, tenho os netos, e ninguém cuida da piscina. Eu falei, tá bom. Aí eu tenho um sobrado ali na freguesia. Aí ele falou, vou pegar meu filho e vou lá na sua casa. Aí ele vai na minha casa. No final, eu acabei comprando essa casa dele. Olha que legal. Aí eu tô lá nessa casa 1 ano e meio. Só que na esquina da minha casa tinha um Lions Club. Isso você vai... Não tem como você... Por mais que você imagine uma coisa... Você olhando na rua é uma coisa... Quando você mora, é diferente, né? Como é num trabalho, como é num relacionamento. Sim, sim. Até num grupo e tudo. E aí eu comecei a me incomodar, porque os caras, assim, sexta e sábado tinham os eventos no Lion e os caras paravam o carro na porta da minha casa. Então, chegou num ponto de eu ter que tocar, tava no Gamação ainda. Aí eu chegava 10 horas, eu sabia que o ponto de encontro era 11, 9h30 eu já olhava, antes de tomar banho, se tinha algum carro. Então, eu atravessava a rua, dá pra tirar o carro? Mano, me incomodou. Aí, no final das contas, eu vou pra uma outra casa, porque, não pela... Aí, ó, uma casa melhor e tudo, sim, né? sim. Que é uma casa muito maior e tudo. Aí eu fui pra essa casa e depois fiquei 7 anos lá, baguncei. Depois eu fui pra um apartamento. Falei, não, acho que eu vou morar num apartamento, que eu preciso ter mais segurança, aquela coisa toda. Só que não combina com a gente. Você pega um violão 2 horas da manhã pra compor, Não o dá. vizinho reclama. Não dá. A gente não dorme cedo e a gente gosta de um churrasco. Então, por isso que ele fala isso. Mas eu hoje não, agora nessa casa acho que eu tô uns 8 anos e vou ficando lá. Fica lá. Mas de cavaco também tocou bastante. Cavaquinho eu toquei bastante. Mas o cavaquinho, o instrumento é diferente, porque o instrumento você tem amor por ele. Sonoridade, né? Então, eu tenho do solto, que é o cavaquinho que eu comprei, que foi um instrumento muito difícil para eu comprar, né? Eu era, como eu falei, tava começando lá como motoboy. E esse do solto é um que tem nome, ele é do Rio de Janeiro, é um cavaquinho fera. E eu lembro que eu trabalhei 3 meses de motoqueiro e depositava todo mês uma verba. E eles mandavam pelo correio, entendeu? Então, esse cavaquinho, pra você ter uma ideia... Tem uma história, né? Eu tirei todas as cordas dele, tá lá guardado em casa. Assim, ele deve estar todo empoeirado, mas aquilo pra mim é como se fosse um troféu, assim. Legal. Que legal. Não empresta. E depois eu acabei virando um endorse. Aí eu comprei um cavaquinho do Jaime, que era um cara top na época. Um cavaquinho top de linha dele. No final das contas, acabei tirando a corda, também tá guardada, porque eu acabei virando endorse da Rosina, eu tenho um cavaquinho assinado por eles. E aí eu comecei a usar o meu instrumento mesmo. Então ficou lá, esses dois eu guardo lá. E da Rosina eu tenho uns 4 também. Legal. Que legal. Aí, aproveitando falar aí de cavaquinho, de banjo, você também tá lançando sua linha, né? De cavaco, de banjo? O cavaquinho, na verdade, eu já tenho na Rosina, sou parceiro deles há uns 14 anos. Em aproveitar e agradecer a Rosine, que sempre me ajudaram muito, assim, sempre me fortaleceram. E o instrumento maravilhoso, eu sempre vou lá na fábrica também. Parece que eu tô parece criança num parquinho, quando chega lá. Na hora que chega o olho brilha, né? Instrumentos. Esse banjo aqui, eu vou te contar a história desse banjo, ó. Da Rosine, ó. Eu tenho um banjo verde, tenho um banjo amarelo, laranja, tem uns banjos lá. Mas o que acontece? Instrumento, gente, é muito louco. Porque cada um, como é madeira, né? O cara faz e cada um tem um som. Então o cara que toca, ele consegue enxergar isso. Consegue sentir a diferença. E aí eu tava, na época eu tava solteiro, fui com uma amiga em casa. Eu falei, vamos lá no quintal que eu vou fazer um vídeo com violão. Desço com o violão. Aí coloquei o violão assim do lado da piscina, naquelas pedras de mármore assim. Eu coloquei o violão assim, ó. Tava mó som, fez assim, plau! Parece um tiro, mano, um barulho. Caramba! Soltou onde fica as cordas. Eu falei, puta, meu violão. O violão que eu fiz várias músicas, né? Aí eu peguei, caramba. E eu tenho outros, mas esse violão é especial pelas músicas que eu tinha feito nele. E aí eu liguei na Rosina e falei, eu vou levar um violão aí pra vocês colarem, não sei o quê. Beleza, aí eu vou lá. Só que ela falou, era final do ano, isso faz tempo já. Eles falaram assim, deixa aqui, agora a gente não sabe quando vai te entregar. Eu falei, não tem problema. E aí eu entro assim na fábrica, aí eu vejo uma pilha de banjo, mano. Um plástico tudo enrolado, assim, uns 40 banjos, assim. Acho que eles iam colocar nas caixas. Eu falei, puta, tô precisando de um banjo. Mas você não tem banjo? Eu tenho, mas eu preciso de um banjo. Eu falei pra ela. Aí eu peguei um banjo, toquei. Puta, quando eu toquei, esse aqui era o terceiro, mano. Quando eu toquei, já veio um som. Aí eu falei... Sentiu que era ele. Cara, eu saí tocando... Eu falei, quero levar embora. Aí a Sani, que é a filha do Zé Roberto, que é o dono, ela falou, não pode, já tá vendido. Eu falei, Sani, por favor, meu. Eu não pedi nada pra você, mas aí não podia, porque né, já tinha gente. Aí expliquei pra ela, falei, cara, eu tô procurando um banjo com som alto e grave, do jeito que eu... Cara, eu já toquei de alguns amigos, mas eu não tenho banjo assim. Os meus dois lá, você vai tocar... Ele disse, assim, esse aqui, ó. É um som bem mais alto, né? Insisti, ela falou, leva. Aí eu levei. Da hora, legal. Daí eu gosto de banjo. Banjo é... Cara, o som é diferente, né? E qual que é a diferença, além do som, é claro, da altura, né? Pra nós que é leigo, né? Pra nós a diferença é só a altura, né? Mas qual que é a diferença do cavaquinho pro banjo?
Tecnicamente falando. Tecnicamente, o cavaquinho é um instrumento... o que tem igual é a afinação. Ré, sol, si, ré. São 4 cordas. Tirando isso, não tem nada mais. É normal. Primeiro que o cavaquinho, pra você ter uma ideia, ele é um instrumento mais de melodia. Então você pode fazer um solo, né? Você usa mais a sensibilidade no instrumento. O banjo, já como eu falei, ele lembra muito um instrumento de percussão. Então você tem que ser agressivo. Seria mais um partidinho ali. Descer a madeira, ainda mais nos partidos. Aí o cara que for tocar pandeiro, ele tocar ali, como ele estivesse namorando, alisando a namorada, ele não vai chegar não lá. Vai. Ele tem que descer o braço, ainda mais nos partidos. E o banjo tem isso. Então, assim, um completa o outro. Eu acho que o banjo, ele faz ali, vai... E o cavaco... Você faz uma melodia. Tá afinado esse cavaco? Não. Tô até com vergonha. Tá não, porque a gente tira, né? Porque fica guardado. Pega aqui. Né? Então você vai dizer... Um exemplo, você tá aqui. É linda essa relação. Uma nuvem. Não, você pode brincar de... É só. Parece que legal. Simples, né? Mas aí você pode brincar de melodia dentro da música. No banjo você não vai fazer assim solo. É isso. Um instrumento mais sensível. Legal, então, por exemplo, você tá... Você vê isso aqui? Você pode brincar. Tem cara que come. 1, 2, 3 e vai. Um ano depois de podcast, eu vi que esse cavaco é bom mesmo. Ô, Ademir, tem muita pergunta aqui, passa voando a hora. Você que tem aí mais de 500 músicas gravadas na voz de muita gente fera, né? Uhum. Tem um cara aqui que... Tem uma música aí específica que muita gente mandou aqui e falou: pede pra ele cantar uma palhinha, que é Derê, né? Na voz do Belo, do Soeto, fez muito sucesso. E você que compôs, eu sei que essa música ela tem uma história específica, depois você vai contar a história também, mas se você puder dar uma palhinha dela, e depois já puxa na sequência a história dessa música. Isso aqui é um presente de Deus na minha vida, não tenho dúvida, porque... Aí depois que eu comecei a compor, comecei a gravar com muita gente, aí eu pensava, será que um dia eu vou ter uma música que vai ser um hino, né? Que todo mundo vai tocar e tal. E aí eu fui descobrindo que o grande hino, embora eu tenha, graças a Deus, tenho outros também, mas esse aqui é o maior de todos e ela tem um carinho especial. Aê! Sensacional, rapaz, cara. Passa um filme na cabeça, meu senhor? Passa porque essa música foi cantada, acho que por vários artistas, uns 3, 4, né? Cantou. Acho que o Belo gravou lá, depois regravou, né? O Belo, na verdade, o Soeto gravou, né? A primeira gravação, Soeto. Inclusive, agradecer essa rapaziada, que foi o veículo que fez ela chegar. E assim que o Belo saiu, ele gravou no ao vivo. Depois ele gravou no Pupurri dele, em nuvem. Depois tem uma gravação que o Belo fez, que ela tem um birimbau no início. Olha só. Eu acho que ele gravou alguma coisa na Bahia. Enfim, gravou várias vezes. Depois eu gravei um DVD na Splash, trouxe o Doce Encontro. Tem uma gravação com o Éder. Legal. Muito bacana. O Tiaguinho regravou também no Tardezinha. O Grupo Malícia gravou num DVD do Arte Popular. O Arte Popular gravou um DVD
acho que é no Tom Brasil, se eu não me engano, no Credicar. Enfim, então, uma galera, cara. Mó barato isso, né? Menos é Mais também regravou recentemente. Legal. Você vê que a música fez sucesso, né? E eu fico pensando assim, cara, e às vezes a gente até comentando, né? Eu não sei se você... acho que você vai poder falar mais que a gente, né? Mas a gente estando de fora aqui, eu acho que no mundo musical, os compositores deveriam ser... como que eu posso dizer? Deveria ser mais, sei lá, compensado por isso, né? Claro. Vamos dizer compensado. Até mais reconhecido. Essa é a palavra. Mais boa. reconhecido, boa. É a palavra. Ed, eu acho assim, eu ouço muito isso, né, cara? Mas eu acho que faz parte de um sistema que não se muda muito, né? Se vive, infelizmente ou felizmente, eu não sei se seria essa palavra, se vive em função do artista. É o que leva à fama. Você fala, essa música do fulano de tal. Às vezes não é dele. Vou te dar 2 exemplos, né? Que não compõem. A Alcione não compõe, cara. E canta demais. Uma das maiores cantoras, né? Mas assim, muita gente... Pô, quem fez essa música? Não deixa de sambar o resto. Muita gente não sabe. Canta a música o tempo todo. Canta a música em churrasco. Canta a música em aniversário e tudo. Outro cara também é o... Era só isso que eu queria da vida... Como é que ele chama mesmo? Como é que chama, Juninho? Agora o cabelo me mata. Ele Era conhece tudo de samba. Caramba, fugiu o nome dele agora. Isso. Nossa, tá na... Não, que gravou... Não, a música tá na mente. Palavras. Emílio Santiago. Eu mesmo lembrei, desculpa. Emílio Santiago. O Emílio Santiago também é um dos maiores cantores de todos os tempos e não compunha. Né? Então, infelizmente, é um jogo que se valoriza pouco. Verdade. O compositor, que se eu falar isso, eu vou estar puxando sardinha, mas eu acho que deveria realmente ser mais valorizado, sim, porque é o cara que criou a história, saber algumas histórias, da onde surgiu, porque normalmente o cara tem uma razão para colocar uma frase, colocar um acorde, ou como é que você pôs esse acorde? Mano, se você não estudar, você não vai conseguir pôr esse acorde. Às vezes também é o seu parceiro que trouxe aquilo para a canção. Você vai aprendendo com um, você vai ensinando um e vai aprendendo com o outro, outra maneira. Porque cada um tem um jeito de pensar a vida. É verdade. Vocês dois estão fazendo um podcast, você já conhece o cara. Não, No olhar dele, você sabe que né? Sim, sim. E o parceiro de música é a mesma coisa. Então você começa a entender. Eu, por exemplo... Você acaba tendo um entrosamento, na verdade, né? Você conhece a pessoa. Eu com o Leandro Learte, na maioria das músicas, ele pegava o violão. Então eu já pegava um caderno e a letra e já ia... Pra não perder a melodia, ele fazia a melodia, eu já ia rápido. Pra não perder o fio da meada. Com outros parceiros, às vezes eu pegava o violão. E com outros eu mandava uma primeira, com outros eu recebia uma primeira. Então cada um você vai se identificando. Esse lance de entrosamento é legal, que até a gente fala muito aqui de futebol, né? Se o time, o jogador, ele não tá entrosado, isso. Você pode ter as melhores peças. O cara corre pra frente e você joga a bola pra trás. É verdade. E aí você falou de Leandro aí, e vamos falar um pouquinho de arte popular, porque você também tá na história do grupo ali também. Verdade. Principalmente ali na história do disco ali, Canto da Razão. Tem uma importância muito grande ali o Ademir Fogaça. Tem. Cara, a Arte Popular pra mim é um grupo muito importante na minha vida, né? Porque foi o grupo que eu mais gravei músicas como autor. Gravei muito no Malícia, gravei no Sem Compromisso, no Gamação também. Mas o grupo que eu mais gravei foi o Arte Popular e sou extremamente grato a eles pela oportunidade de me ouvirem, em parceria com o Leandro. Sempre foi muito bacana. E as músicas, graças a Deus, são cantadas até hoje. Sim. Daí quando a gente fala de arte popular, né, meu sócio? É muita música. Aqui até passou o Pimpolho, o Evandro. E a gente tem amizade também com os outros integrantes. Inclusive, a gente tem que marcar uma parte 2 com o pessoal do Arte. A gente tá pensando em fazer um especial aí de verão. Meu Sócio Podcast convida. Legal. Com certeza, a Demi Fogaça vai estar junto também, quero né? Junto, por favor. A gente bateu um papo. Tá pra vir também os meninos do Vou Zoar, lá do Rio. Legal. Que tá no Menos é Mais. O Pinha sempre tá com a gente, o Lito, enfim... O Carica, que semana passada veio. Eu acho que o Ademir Fogaça é o que tava faltando pra completar esse time. Pra completar o time, a seleção aí, né? Tá junto, pode contar comigo. Ademir, se eu falar pra você assim, pra você, claro que você falou um negócio legal, né? O fã, ele olha de um jeito, mas o compositor, o cantor, ele olha de outro. Pra você, do Arte Popular, qual foi a sua melhor composição? Que você fala assim, essa aqui eu canto, até no seu coração ela toca. Caramba, rapaz. É que pesado, né? Agora você nunca me perguntaram isso. Porque eu sei que os fãs do Arte Popular, eles gostam muito de você. Não, eu amo Arte Popular, sou muito, muito fã da carreira deles, conheço desde lá de trás, né? Gravei muita coisa. Cara, eu vou falar duas. E assim, não querendo ser... Duas pode. Obrigado. Mas eu não quero ser injusto com as outras canções, porque pra mim a música tem alma, sabe? Como se fosse uma pessoa, não tem como...
Eu gosto muito de Nani. Nani, eu acho ela uma música fantástica pela construção musical, pela temática que foi desenvolvida. O Márcio cantou muito, um arranjo lindo. Sim, sim. E outro, o Canto da Razão. Canto da Razão. Porque é o título do disco deles. Eu recebo muito vídeo também dos grupos cantando. Tem gente cantando na praia, tem gente cantando no show, tem gente cantando em churrasco. Então, dentro do ônibus, é uma música incrível. E é legal, a gente tá falando de arte popular assim, né? Eu sei que você tem uma amizade muito, muito leal e sincera com o Márcio, né? Márcio. Eu sempre cito aqui o Brito aqui, porque é uma referência no samba, no pagode, né? E eu vi você falando lá, e eu vou perguntar... Ô, Brito, vou copiar essa pergunta, tá? Quem que é a sua referência nesse pagode 90 aí? Referência como artista, como compositor, como músico? O que você achar melhor falar? Porque eu sei que é injusto eu falar só um e não falar o outro. Pô, tu tem que pisar em ovos, porque eu conheço quase todo mundo, sou amigo da maioria. Vou falar como compositor. Pra mim, o maior compositor é o Arlindo Cruz. Boa. De samba e de pagode. Indiscutível, né? O Arlindo é o Pelé da composição de samba e pagode. Mas tem um cara que eu gosto muito, eu já falei isso várias vezes, é o Delcio Luiz. Legal. O Delcio, quando eu sonhava escrever, o Delcio já tinha músicas de sucesso, o Delcio já era gravado. E aí, engraçado, porque eu gravava no Soweto, o Delcio tava. Eu gravava no Exalta, o Delcio tava. Também. Eu gravava no Molejo, o Delcio tava. Eu falei, cara, mas esse cara, todo disco que eu tô, ele tava em todos. E aí, hoje, eu já falei isso pra ele várias vezes, que ele é uma das minhas referências, mas graças a Deus eu consegui virar parceiro dele. Ele fala, não, tá louco, nós somos parceiros e tudo. Mas o Delcio me ensinou e me ensina muita coisa até hoje, pela postura que ele tem, não só na hora de escrever a música, não, no jeito dele falar das músicas, como ele trata quem tá começando. Então, legal. É uma referência muito boa pra mim. Embora é meu parceiro, o Exalta gravou música nossa, que se chama Toda Nua, a música minha dele. Depois ele gravou um DVD de 30 anos, agora recente. Entrou uma música nossa também inédita. Então, é um irmãozão. Isso como compositor, né? Como compositor. E como cantor? Vamos fazer pra não ser injusto, meu sócio, um pódio? Caramba, mano. Quantos nomes ele pode falar aí? Porque senão acaba ficando primeiro, triste. Primeiro, segundo e terceiro aí, vai? Pode ser. Os três, vai. Eu já falei isso outras vezes. Assim, você gosta do amarelo, isso não quer dizer que você não gosta do azul. Verdade. Você gosta do time tal, não é que você não gosta do outro, né? Então, eu tenho vários amigos cantores que cantam maravilhosamente, mas eu vou fazer um pódio. Então, um pódio, boa. Mas nós teríamos aqui 15 grandes cantores para falar. Fácil. Então eu vou falar o primeiro, Belo, né? Várias músicas minhas, e além dele cantar muito também, é inegável. O Salgadinho. Salgado é um cara incrível, cara. Ele pega uma música voz e violão, ele transforma ela, ele coloca o jeito dele que você fala, caramba. Dentro da melodia, dentro da música mesmo. Não muda a melodia, mas ele coloca uma vida incrível. E o outro é o Márcio Arte também, que é um cara que tem um sentimento na voz, tem uma afinação incrível. A voz dele não muda. Tá com o mesmo timbre. Ele canta as músicas pra você do lado, assim, na capela, parece que tá em 90, 92, 93. Então esses três caras são especiais pra mim. E pra mim é o pódio dos cantores de pagode dos anos 90. Três fera, né? Justo. Três fera. Agora eu perguntaria, é de Mauá, é de Belenense, é de Manja, é de meu sócio? Esse pódio, pagode 90, a gente pode falar pagode 90, né? Podemos. Quem seria o pódio do Ed? Isso, boa. Aí, vamos colocar ele também. Né? Não, porque se eu não perguntar, ele vai perguntar pra mim, então eu vou jogar essa pra ele. Valeu, Paulo. Cara, dos anos 90, eu acho que ele fez uma lista boa. Obrigado, Ed. Fez uma lista boa, porque o Belo... Belo, cara. Tipo, Monza é Monza, Belo é Belo, né? Boa. Porque o cara, tanto a voz dele quanto as músicas... Foi bom, hein? Monza, Belo é Belo. Então, acho que é o Belo e os outros... isso complicou, né, cara? Dos anos 90, sendo que eu sou de 90... Não bate, né? Essa resenha vai vir depois, pode ficar tranquilo, Ed. Deixa eu ver, cara. O Belo, dos anos 90... O Belo. Acho que o próprio Salgadinho é a mesma lista, cara. O próprio Salgadinho. Márcio? Acho que é a mesma lista. A mesma lista, são três caras que... Olha, eu concordo com essa lista. Tá. Assim, é que nós também somos fãs, né? Igual você falou, gostar do azul não quer dizer que não gosta do vermelho, né? Não dá pra desmerecer... Você pode falar assim, não sei se tá abaixo, se tá acima, é percepção, né? Mas eu colocaria o Krigor.
Aí você pode falar assim, poxa, teve momentos. Mas assim, pra mim tá no pódio. Sim, não quer dizer que tá no primeiro, segundo, terceiro. Sim. Eu vejo o Krigor muito, nos anos 90, assim... Ele é incrível. Também ele teve... Muito sucesso na voz dele. Ele conseguiu também ter uma identidade musical, né? Você ouve, já sabe que é o Krigor. Né? Você pega uma época assim, Exalta Samba, você fala assim, era uma época que o pagode no Brasil, né? Tinha as referências, né? O Exalta Samba era muito forte. Exalta. Então, aí, igual você falou, não quer dizer que um é menos que o outro, ou mais que o outro, mas eu colocaria o Krigor. E eu não sei se pagode 90, talvez um pouquinho antes, mas o Marcelinho. Sem compromisso? Sem compromisso. É outro craque também. Tem porque ele é um pouquinho de 90. Ele pegou os anos 90, mas o Sem Compromisso já é um pouco antes, né? Exatamente. O Marcelinho também, monstro. outro cara... Aí nós falamos um monte de sucesso Sem Compromisso, né? A gente peca, né? Se for fazer... Difícil, né? Mas assim, a gente sabe que tá no pódio ali o Belo, o Márcio... O Péricles. Marquinhos Sensação. Nós teríamos um monte. Aí vai. Aí Alexandre Pires. Não dá pra... Aí fica até injusto. Tá entendendo? A gente não pode desmerecer, mas eu digo assim, além desses três que eu falei, cantam muito, eu também tenho o lance de música junto. Quando você falou do Salgado, eu até ia falar, você tem uma ligação com o Catinguelê também. Isso, gravei música com o Catinguelê, né? E o Salgado é um cara que eu adoro, é um cara bom de resenha. Aí eu falo também da musicalidade dele tocando cavaquinho, cara. O Salgado, quando ele pega o cavaquinho, parece que é uma coisa só, a voz do cavaquinho. Porque se você, analisando assim, você vê alguém tocando cavaquinho, uma hora ou outra ele olha pro instrumento. Pensa assim, em shows que você foi, o cara fazia um solo, ele faz plim, blim, 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 blim. Cara, eu não sei se ele treinou tanto isso, porque hoje é tão bonito de ver o Salgado tocando e fazendo solo. Se ele for tocar uma música dessa e não fizer o solo, a gente fica... Cadê o solo? Cadê o solo? E ele faz e canta com a voz impecável, a voz dele não falha, ele não desafina, e ele toca muito. Então eu acho que no conjunto da obra é um cara que merece estar nesse pódio. Chegou umas mensagens aqui, a gente sabe que o tempo ele passa voando, né? O pessoal pede pra ele cantar um pouquinho de Surpresa de Amor. Boa, Paulão. Boa, essa aí é uma música minha gravada pelo Turma do Pagode. Turma do Pagode. Essa música era no domingo, eu tava em casa assistindo um jogo de futebol na TV e pintou esse refrão pra mim. E o lance, assim, tem uma frase que o Denilson Show, que é um grande amigo meu, ele ficava, você viu o bombonzinho da hora, bombonzinho, né? Você viu o bombonzinho ali e tal? Então eu meio que peguei um pedaço dele, né? Namorar é bom, te beijar é bom, sua boca é tão macia, é bom, bombom. De bombom do Denilson Show. E aí eu ligo pro Leís, né? O Leizinho do Turma, cantor do Turma do Pagode. Falei, Leís, tô com uma primeira aqui. Na verdade, pintou um refrão aqui. Ele tava no Nordeste, eu não lembro a cidade. Ele falou, eu vou tomar um banho e vou comer alguma coisa. Mas faz o seguinte, manda no meu e-mail. Aí eu peguei e mandei no e-mail pra ele. Passou uma meia hora, ele me ligou. Cara, que coisa linda, deixa comigo. Isso no domingo à tarde. Aí quando foi na segunda-feira, eu acordei, liguei o celular assim, veio uma mensagem. Ele já tinha mandado a primeira cantando, fazendo a capela. Olha só. Então, surgiu assim. E aí, graças a Deus, a turma ouviu, gravaram ela no bate-bola e ela acabou entrando no disco. E é um sucesso. É um sucesso. Obrigado, Turma do Pagode. Amo vocês. Tô muito feliz. Hoje encontrei alguém que pensa igual a mim. É amor demais. E chegou na hora certa e me trouxe a paz. Com você faço planos e não tenho medo de me arrepender. É tão bom sentir esse frio na barriga, é sinal de paixão, tá? Vou confessar, a princípio eu tive medo de me entregar, mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei. E assim começou nossa história e pra sorte Deus abençoou nosso amor, nosso amor. Namorar é bom, te beijar é bom, surpresa de amor é bom, 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 bom. Eu tô apaixonado, eu vou mão delicado, só vou que é tão assim. Bom, 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 bom. Namorar é bom, te beijar é bom, surpresa de amor é bom, 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 bom. Eu tô apaixonado, eu vou mão delicado, só vou que é tão assim, é. Bom, 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 bom. Aê! Palmas. Rapaz, que moral, hein? Ademir, vou falar aqui pra câmera aqui, ó. Você que tem podcast, os programas de TV, tem que dar mais oportunidade pra galera do pagode do samba, velho. Verdade. A gente vem de uma época que nos anos 90, na verdade, o que aparecia, o que dava na TV era o pagode, o samba, né? Eu acredito que perdeu um pouco o espaço. A gente sabe que hoje o sertanejo, o funk, enfim, até agora tem o... Como é que é o do segmento dos meninos lá, do Marcinho Sensação, Piseiro, né? Piseiro. Tomou tem o trap também. Trap também, que é importante. Tomou um pouco de espaço na mídia. Mas, cara,
Eu vejo o Ademir dando entrevista em qualquer programa de futebol, de entretenimento, podcast. Que resenha legal, Ademir. De verdade mesmo, ó. Obrigado. Não estamos terminando o podcast ainda, mas com certeza vamos ter que marcar uma parte 2. Tem muito sucesso, muita música, muita mensagem perguntas. ali, muitas perguntas, né? E, cara, de verdade mesmo, você tem que voltar mais vezes aqui no Meu Sócio Podcast. Energia muito boa. Humildade pura. Pra não falar 100%, a gente é fã de 99% das músicas. Cara. Você fala 100%, eu falo assim, pô, aí tá forçando. Não, é 99%. Não, mas eu sou extremamente agradecido a Deus. Como Mas falei, você é monstro de verdade. Muita coisa que aconteceu na minha vida, eu não imaginava. Como eu falei, fui sempre tentando dar o meu melhor e me jogando. Agora, o que eu posso dizer pra você é que foi sempre com muita paixão. Sim. E que sempre cara com muita humilde entrega. também. Então, isso eu vou levar pra vida. Pessoal, Legal, eu sei cara. que tem muitas perguntas aí do povo que quer saber. Mas antes de você fazer essa pergunta, você acha que eu vou deixar passar batido? Eu te perguntei do pódio lá, porque é o seguinte, tem uma resenha aqui, eu não sei porque a produção, nós estamos falhando nisso, produção. Tem que botar esse ranking aí, né? Vamos armar esse ranking na TV aí. O ano inteiro de 2022 e um pouquinho de 21 também. Um pouquinho de 21. porque- 2 mesinhos, né? É, porque a gente fez 1 ano e 3, 4 meses de podcast. É. Fizemos um ranking aí que todos os convidados davam uma nota aí. E você vai participar também. Caramba. Então olha bem pra esse jovem menino aqui, ó. Você viu que ele fez uma... Ele tá gravando, porque como é que é o esquema, Ed? Se acertar, vai pro feed. Vai pro feed do Instagram, né? Até agora ninguém acertou. Você viu que ele veio com o papo, uma resenha aí, que ele falou o quê? Ah, não, o pódio ali de 93, 94, 95. Mas assim, eu não nasci nessa época, né? Por que ele falou isso? Qual que é o nosso ranking aqui? Você olhando pra esse jovem menino, qual a idade ele aparenta ter? 35? Errou! Não vai pro feed essa. Sou de 94. Ah, cara. Então o microfone eu derrubei. A surpresa do Ademir. O microfone bateu na boca, mano. Mano, quase ele cai aqui o microfone. Ademir, você ficou surpreso, não ficou? Não, cara, é difícil saber a idade das pessoas, né? Muito relativo. É um jovem menino de quantos anos, Ed? 28 anos, sou de 94. Vai fazer 29 agora? Não, fazer 28. Ainda? Ué, esse ano. Em agosto. Essa conta tá aí. Esse ano. Esse ano. Quero paz no meu coração. Ademir, a gente já teve aqui pessoas que, vamos dizer, a nota, a idade, né? Deram pro Ed 27 anos, certo? Ó, o Carica falou, deram não pega bem. Ah, Deram não pega bem. Ele perguntou pro Carica, Deram a quanto nota? você dá pro Ed? Ele, nenhum. Não, mas a gente sabe que é sem maldade nenhuma. Sem Mas maldade. deram a nota, né? A idade, 27 anos. Eu acho que o Ed manda pix pra essas pessoas. Se caiu Fizeram essa média com ele. um dinheiro. Que e isso, já cara? teve o Tom Carf, Eita. cantor sertanejo. Uma galera top aí, do futebol também. Já deram de 35 a 42. E 42 é, não, 27. Não, o mínimo ao máximo. É, então, o mínimo 27, o máximo 42. 42. Ninguém acertou ainda. Então, assim, fica no ar aí, porque assim, o Ed ficou de trazer o RG dele. A galera que é fã, que acompanha, sabe dessa resenha, Ademir. Eu duvido. Eu duvido. Negócio de 28 anos aí, não... As pessoas cola, pagam a gente cola. na rua. Esses tempos atrás aí, ó. Eu sempre conto aqui, eu fui lá com o WL aqui, ó. Que depois de 3 meses voltou o podcast, hein? Voltou. Que Tá férias de é férias, essa, né? essa, menino? Que legal. Rapaz. E tem que pedir pra dar um oi aqui pra galera ver como que você tá. Lembra pra você não bater na câmera. Alemão, né? Tá alemão ele hoje. Aí tá parecendo tipo uma mistura de Lucas Lima, com Gabigol. Dado aí com a câmera aí. Aê! Dá um oi aqui, ó. Aê! Isso aí. Tamo junto. Ele que depois de 3 meses de férias falou que ali já voltava. 3 Acabou meses? a moleza, 3 meses. Vou ali e já férias. volto, Ed. Acabou a moleza, né? Porra. Tá de volta aí. Aí o que acontece? Voltando à resenha. Eu duvido. Falou que ia trazer aí um RG, colocar na TV, mostrar pra todo mundo. Aí até tava contando a resenha, fui num posto de gasolina lá, abastecer o carro. Ô, esse é o Paulo Reale lá, do meu sócio podcast. Falei, pô, cara, vai pedir uma foto e tal, né, uma selfie. O Ed tem 28 mesmo? Sério, cai nessa Pô, pilha aí. velho. anda na rua, A galera todo cai nessa mundo. pilha. Então, assim, eu duvido. Então, a nota dele foi 35. Produção, anota aí. A média tá essa, né? De 22. É, tá ali, tá 22. ali. Nos erros, mas tá ali ainda, 22, né? tá na margem de 22 é, mais 20, né? A Vamos média colocar ali. um percentual de erro pra mais aí, mas tá bom. Ali. A média tá ali, 22 mais 20, né? Dá 42. Família, pra não perder a resenha, então a nota do Ademir Fogaça, 35. Eu ainda acho que você mandou um pix pra ele, que 35 ainda, eu não acredito não, viu? Vamos fazer uns merchan aqui, meu sócio? Já vamos começar. Nosso amigo vai ajudar aqui, o Diguinho.
Ele foi pra chamar ele de Diguinho, velho. Diguinho? Por que carinhoso assim, Diguinho? Rapaz, essa de Rodrigo, né? Falou que é Diguinho. É Caio? Oxi, o que tem a ver com o Diguinho? Eu conto no próximo episódio. Isso aí mesmo. Tem nada a ver, né? É o que tá tendo. Então, na sequência aí, ó, primeiro... Meu sócio parceiro, podcast. Dr. Boca. É, meu sócio podcast. Dr. Boca, lá no Anália Franco, lá, ali na Zona Leste, você quer cuidar do sorrisão. Ó, o Van aqui, ó, dá um sorriso, Van. Teclona de piano ali, ó. Ó, bonito. Parte estética também. Tem nossa recomendação, Dr. Boca. Na sequência aí, Eiffel. Eu sei que você deve ter parceria de marca de roupa aí. Tenho. A gente tem uma parceria muito forte com a Eiffel também. Sou um dos embaixadores lá da Eiffel. Pô, eu quero Então, dar um boné. tá convidado pra ir no escritório conhecer a Eiffel. Melhor do que te dar um boné é você ir lá escolher. Tá. Então vamos marcar de você ir lá visitar. A maioria dos convidados que vem aqui vai mesmo lá visitar o escritório lá. Fica ali na região do Brás, ali o Edgar. Tamo junto, meu amigo. Edgar, abraço. O Ed é de Eiffel também, ó. É, Eiffel, cara. Sempre. Bonito. Tamo junto. Visão. Que bom que você conhece a marca, é bacana. Não, isso. qualidade, é bonito, estiloso, né? Pô, E a galera do pagode, do samba, usa bastante eu Eiffel, já vi viu? vários amigos. Tá na moda, né? Tá na moda. Na sequência, você já tem parceria com um barbeiro, alguém que cuida do cabelo, da barba, alguém que vai lá na sua casa, às vezes na correria, no show também. Se não tiver, vou te indicar o Van Barbearia. Opa! Desde 2000. O Van que, inclusive, veio hoje aí. Tava de férias também o Van, né? Tava de férias. por aí. Veio, voltou. O Um Van mês que é sem vir. o Van que é barbeiro... Um mês? 2, né? Também, mano, os caras estão Tá tudo... tudo falhando. Agora você Com fala dinheiro- assim... Com dinheiro é mole, né? Ah, é, velho. Quem que o Van é barbeiro? Jogador de seleção brasileira. Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Vai lá na casa do Pinha. Corta o que resta de telha, né, Van? O Pinha tá meio pouca telha. Mas corta lá, faz a barba. Fora... A gente vai falar diversos amigos em comum que você tem da noite, do pagode, Legal. do samba, que ele também é barbeiro. Então o Van até já... Vou falar em nome do Van Barbearia, deixou o convite pra você ir lá visitar. Eu vou, fechado. Mas no dia que tiver corrido, precisar fazer a barba, o cabelo, ele vai até lá. Às vezes o camarim, até sua casa, né, Van? É, obrigado. E uma parceria de sucesso que é bom pra ambas as partes aí. Ótimo. Meu sócio, agora é sua vez pra falar desse cara, que eu sei que você gosta de uma pizza. Pizzaria? Bela Nova Nápoles, pizzaria aí, a melhor pizzaria de São Bernardo e de São Paulo, né? São Paulo. Ela que possui mais de 80 motoboys aí pra Possui? fazer entrega. É. Caraca. Cara, a gente rapaz. chegou lá, não foi? Mais de 80 Como é que você costuma falar? É uma... Romaria. Romaria de É uma tanto Romaria. Você motoboy. chega lá, aquele monte de motoboy lá. Você gosta de pizza? Gosto. O homem gosta de pizza. E tomar um vinho? Vinho também. Aí sim, aí sim. Então hoje pagode, vinho e pizza, ó. Vinho. Tem recomendação do meu sócio podcast? Tem recomendações aí. Você pode encontrar lá nas redes sociais lá. Top. Isso aí. Por favor, meu sócio. Açaí do Monge, seu Lito e Dona Encrenca aí, ó. Boa. Fica não? Na Zona Leste ali, Ermelinho do Matarazzo. ali. Vermelhinho. É o açaí dos artistas, né, Ed? O Ed olha pra mim assim, esperando falar. Eu achei que você ia terminar. Mas é o açaí do artista também, todo mundo que... Eu mesmo, toda vez que Consome produto, sai da academia, faz aquele pós-treino lá com É top demais. um pouco de açaí lá. Então, o açaí do Monge aí também tem nas redes sociais lá. E Você o pode... Ademir também está convidado a conhecer o escritório lá. Nós tem que pegar um dia que você estiver Tá. tranquilo de folga, aí nós vai nos patrocínios visitar. Fechado. Fechou? Isso aí, um abraço, Dona Encrenca, seu Lito. Tamo junto, hein? E esse aí o Ed já fala... WH gravou já. Climatização, 2312-8016, toda a parte de Manutenção. instalação e manutenção de ar-condicionado. Você também encontra lá nas redes sociais lá do Meu Sócio Podcast ou lá no Instagram deles também. mesmo, né? WH_Climatiza. Boa, você tá mandando bem demais, hein, meu Celso? Você viu? Tô lendo o tape ali, ó. Não tem não, família, mentira. Manda um abraço aí pro Canela da Automecânica Mendes, seu Ô, fã. Canela, meu parceiro. Olha que legal, ó. Pelo visual ali, já vi que é de qualidade, hein? Tamo junto. Quando precisar fazer manutenção, não Tá. somente você, os amigos também. Boa. A gente recomenda lá em Mauá, Automecânica Mendes. Esse é fera demais. Tamo junto, Canela. Abraço. Na sequência, Dadinho. Dadinho, Ajuda a gente aí, rapaz. WL. Fazer essa mesmo. Boa. Que te mandou um kit completo dos produtos aí, ó. Sim, Aí. aí. Olha o sorriso. A gente costuma falar que é o doce da infância, né? É verdade. O pessoal lembra sempre do Dadinho mesmo, que é a bala quadradinha. Olha que coisa Só que a linda. Dadinho tem vários hora. produtos aí, ó. Nossa, eu vou me acabar. Eu sou meio que formiga, né? Então, A gente fala Obrigado, que Dadinho. as crianças acima de 30 anos adoram, né? porra, olha isso. Boa. É isso aí, Ah, Dadinho, tamo junto. A Dadinho que até mandou aqui umas informações bacanas pra gente falar também. Ademir, a Dadinho tá completando, nesse mês agora, 69 anos, cara. Olha que legal, mano. É uma criança ainda, né, Ed? Um jovem menino. É um jovem menino ainda.
E vai ter alguns eventos aí, vai ter algumas ações. É dia 25 de janeiro. Eles queriam que você parabenizasse, mandasse um parabéns aí pra esse jovem menino de 69 anos, Cara, que é uma marca respeitada, né? Parabéns a Dadinho, né, por tudo que fez pelo nosso povo. Com certeza deixou a vida do povo brasileiro mais feliz, porque o tempo todo a gente tem que comer, né, cara? Ainda mais coisas doces, né? Ela nos Adoçar traz, a vida, né? adoçar a vida, cara. Mó barato. Depois que você acaba de almoçar ou de jantar, você quer sempre um docinho. Então, a Dadinho cai como uma luva. E além de você receber esse Obrigado, kit aí, fiquei também felizão. tá convidado pra ir conhecer o escritório da Dadinho lá. Tamo junto, Dadinho. Na sequência aí, Diguinho. Mercado Que Loucura. Paulo, pra você, Poxa, cara, olha que legal. Ed, Olha aí. Pra tu. Bacana, cara. Rapaz, eu tenho até medo de abrir aqui e uma chave de uma caí BMW. aqui. Peraí. Ah, se for uma BMW. Vou pular um... vai pular um... Rapaz, cara. olha É simples, mas é de coração. meu. Ah, eu gostei, gostei. Obrigadão. Obrigado. Você é louco, cara. Obrigado, Obrigado. Paulo. Já vou Obrigado colocar na minha você. chave aqui. Demir, a gente recebeu aqui muito presente de convidado, mas eu vou falar pra você, eu tava precisando desse. Viu? Moleque. Obrigado. Família, olha o presente do homem aí, Ademir Fogaça. Obrigado Obrigado aqui. a vocês. Cara, eu vou guardar com muito Obrigado, carinho, hein? vou usar mesmo que eu tava precisando, viu? Valeu vocês. Eu não sei se eu uso A ou se eu chave da coloco na BMW estante pode da ser sala. você que me manda de presente junto com a Vai, chave BMW. Manda a chave. Continuando aí, ó, Mercado Que Loucura, lá em Mauá também, do nosso amigo Glauber, esposa dele, a Tamires, também, nas redes sociais, Mercado Que Loucura, com K. Você acha como @mercado_que loucura. Também adicione ele nas redes sociais, que é o 11 95977 5381. 11 95977 5381. Mercado Que Loucura. Tamo junto. E pra finalizar, Damburger. Damburger aí, que é um rodízio de hambúrguer muito famoso aqui em São Paulo, localizado nas unidades de São Caetano e Moema. Você gosta de hambúrguer também? Gosto também. Tá convidado pra ir lá conhecer. Tamo junto, Marcão. E Deus abençoe a todos aí, os nossos parceiros, que continuem com a gente. Obrigado, exatamente. Que estamos precisando, né? Estamos precisando muito. Você quer agradecer algum parceiro, patrocinador, alguma marca? Cara, eu aproveitar aqui, já que você falou, né, que nós estamos bem livres, eu gravei uma parada agora, recentemente, faz uns 10 dias, eu não sei quando passa, se é finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Gravei um quadro no programa É de Casa, da TV Globo. Ó, que legal. O nome do quadro se chama Meu Bairro Deu Samba. E eles me procuraram e tal, enfim. E nós fomos lá na Brasilândia, né? Onde eu morava. E nos lugares que eu andava, assim, tudo. Tinha um larguinho que nós jogávamos bola, tinha um escadão. E aí eu contei a história da música No Morro Cavaco Chora, como que foi feita, né? É minha, do Kiki, do Alemão do Banjo. Sim. E aproveitar e agradecer essa oportunidade, né? De poder mostrar para as pessoas como que é o compositor. E fiquei muito emocionado de estar lá. E aí começava a gravar, assim, vinha amigos de infância, sabe? Então... é isso. Agradecer mesmo a vida, agradecer todo mundo que me deu a oportunidade de ouvir minhas canções. Bacana. A galera desde lá de trás, desde o do grupo mais simples ao mais famoso, eu não tenho distinção. Só gratidão mesmo pela vida e todas as oportunidades que eu tive e continuo tendo. Legal. É isso aí. Pessoal, tem mais um merchan novo aí, né? Cara, a Adega 3M, que fica ali também no Zaira 6, Avenida Dilson Dias de Souza, número 849, né? No Jardim Zaira 6, próximo ao Van Barbearia e ao Canela lá. Então, O auto-mecanicamento do próximo ali. Adega 3M do nosso amigo Gé. Alô, Gé, tamo junto, hein? Parceiraço. A gente recomenda lá a Adega 3M. E já vem de brinde nossas fotos. Tamo junto, Gé. Adega 3M com a gente. Aí a gente tem nossa recomendação e a gente recomenda, indica, isso confia. Que mais, meu sócio? Lá no Instagram, @adega3m6. Ó, isso. Caramba, ele tá demais, hein? O cara tá demais, decorou hein? tudo. Rapaz. O Ed com 28 anos tá voando, hein? Quer agradecer algum parceiro, algum patrocínio, Ed? Eu quero agradecer a minha mãe, meu pai, toda a minha família e pra você. Não, tem muitas perguntas aqui ainda, cara. Você quer agradecer algum particular? Eu ia encerrar o podcast. Eu queria só deixar mais umas perguntinhas aqui, Por cara, favor. porque eu achei, chamou muita atenção aqui. Vou deixar duas perguntas, tá? Manda bala. Uma assim como amigos do Paulo Reale, você também participa de um projeto social Mães da Sé. Isso. E depois que você falar um pouco desse projeto, eu queria que... Ou você quer que eu faça depois pra você? Deixa eu falar isso. Fala aí um pouquinho da Mães da Sé. O lado social, boa, isso aí.
Há um tempo atrás, eu não sei exatamente, como eu falei, tem coisas que eu não gosto de guardar, é datas, né? Nem quando uma música e tal, quando alguém faleceu, essas coisas eu não procuro evitar. Mas eu lembro que chegou uma mensagem pra mim na rede social, uma pessoa chamada Débora, falou, preciso falar com você. E vocês devem receber várias. Sim. Mundo deve receber. Ela falou, eu sou da ONG As Mães da Sé. Você sabe do que se trata? Eu falei que não, realmente eu não sabia. E aí eu acabei passando meu contato para ela, daí ela mandou umas entrevistas lá, e aí descobri que a ONG As Mães da Sé é de crianças desaparecidas. Poxa. Aí eu falei, cara, o que você precisa? Ela falou, a gente queria um acolhimento, a gente queria um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de visibilidade. Eu falei, sério? Ela falou, Eu falei, então eu queria conhecer a ONG. Aí eu moro na Freguesia, e a ONG é em Pirituba, que é um bairro do lado. Eu chego lá, é uma casa que a prefeitura acabou doando para elas, e aí tava a dona Neide, a dona Ivanise e a Débora. Mas a Débora que tinha me chamado. E aí Ivanise é a fundadora da ONG. Aí cheguei lá super generosa, senhorinhas. Aí fizeram um café e fomos conversando. E aí eu falei, eu queria, pra eu saber, eu queria que vocês contassem como vocês chegarem aqui, como que aconteceu. E a Débora que me procurou, ela me disse que o filho dela tinha acho que uns 7, 8 anos. Eles foram pra praia. E ele tava com os primos, ficaram numa casa ali na praia, não sei exatamente que praia que é, mas na Baixada. E os moleques foram pro mar. Saíram do mar, foram pra um supermercado. E lá o supermercado cheio, acabaram se perdendo desse primo. Aí os moleques voltam pra casa e sem o filho dela. Aí volta todo mundo pro lugar e nunca mais acharam o moleque. Assim. E aí ela entrou na ONG. É triste. A dona Neide, que é o nome da minha irmã, aí ela contou e elas com os olhos marejados. Eu falei, cara, na hora ali pra mim foi um baque, né? Aí a dona Neide, que é o nome da minha irmã, ela falou que o filho dela tinha 17 anos e a paixão dele era moto. Então ele chegava do sábado do trabalho e começava a lavava a moto e tal. E ele falou, mãe, vou dar uma volta no quarteirão ou no bairro. Foi dar uma volta, sumiu também, nunca mais apareceu. Falei, putz. E aí a dona Ivanise, que foi a que fundou a ONG, a filha dela, isso faz quase 30 anos atrás, a filha dela foi no aniversário, na mesma rua dela, da casa dela, tipo 10 casas pra frente. Eu tô indo numa festa ali, 7 horas da noite, foi. Quando deu 8, 9, a menina não chegou, ela pegou outra filha, que é um pouco mais velha, e foram buscar essa menina nesse aniversário. Chegou lá, a menina já não tava. Não, ela foi embora, acabou de sair daqui. E nunca mais apareceu. Isso há, sei lá, 25 anos atrás, era muito difícil. Ela disse que ela ia na delegacia, ninguém sabia informar, ela ia em ML e tal. E o que ela fez? Alguém falou pra ela, vai lá na Praça da Sé e põe um cartaz com a foto da menina. Aí ela foi, ficou lá, na frente da igreja. Por isso que você viu, teve uma novela que parecia, acabava a novela, ficava com um monte de gente com cartaz. Sim. Foi a dona Ivanise que começou com tudo isso. E aí aquilo tocou meu coração, peguei, saí de lá, liguei para alguns amigos que tem bares e tal, inclusive um deles era o Japa, o japonês é dono de um bar chamado Boteco Todos os Santos, na Vila Madalena. Ele tem uns 3, 4 bares lá. Falei, Japa, a gente tem que ajudar elas. Porque... Ah, e detalhe, eu falei, o que vocês querem nesse momento? Ela falou, a gente queria uma confraternização. A gente queria o Natal junto, a gente nunca conseguiu. Elas têm um grupo de WhatsApp com umas 25, 30 mães, e elas nunca conseguiram estar Natal e Ano Novo junto. Eu falei, tá bom. Aí saiu de lá, liguei pro Japa, expliquei pra ele essa história. Eu falei, eu queria fazer uma confraternização para ela de Natal. Ele falou, conta comigo. Pra quando? Eu falei, vamos ver o dia então. Então vamos pensar uma semana antes do Natal, dia 25, a gente, dia, sei lá, 17, 18 e tal. E aí eu fiquei de ver uns artistas. Aí liguei pro Sampa Crio, liguei pro Façanha, Adriana Ribeiro, enfim, o Edilson Capetinha também foi. E toda a verba que desse naquele evento, a gente ia dar pra elas. Aí fizemos isso, cara. Foi um dos dias mais emocionantes pra mim. E tinha senhora saindo de Carapicuíba, outra saindo de São Mateus, outra saindo de Osasco. Que legal que deu certo. E conseguimos fazer isso pra elas. Então, pra mim é muito importante. Depois disso, aí dei uma verba lá, né? A gente só pagou os músicos que tocaram pra acompanhar todo mundo e tal. O resto foi tudo dado pra elas. E aí elas fizeram uma reforma lá, tipo, tinha um vazamento no telhado, arrumaram e tal. Foi isso. E aí depois também disso, acabei fazendo uma canção que se chama Uma Carta pra Deus. E aí gravei um clipe. Tá até no YouTube, aí vocês puderem olhar Uma Carta pra Deus. Aí o Pinha cantou, o Cleverson Luiz, Nego Branco, Márcio Arte, o MC Nego Blue, uma galera. O Edilson também cantou um trecho. Enfim, então foi importante. E coloquei a dona Ivanise também pra aparecer nesse clipe. E mais recente, quando começou o lance da pandemia, eu acabei também pegando algumas cestas básicas, levei pra Legal, elas. isso é importante. Então, eu acho que é o que cada um tem que fazer um pouquinho. Eu acho que
doação de amor é sempre interessante para quem recebe e interessante para quem doa. Não, e é importante plantar, né? Isso. Plantar para colher. Pessoal, a gente tem muita pergunta para fazer, mas o nosso tempo acabou. Mas não... Tinha mais uma pergunta para você fazer, né? Qual que é essa? Pode fazer essa última pergunta e já emendar para ele autografar a camisa. Boa. O Dudu, do Grupo É Demais, aqui tá te mandando um abraço. Boa, Dudu, cara. Ele tá falando aqui sobre uma música que você produziu com Caixa Samba em 96. E cada grupo tem a sua personalidade musical, né? Você compondo, como é que você faz a escolha da música para determinado grupo de samba? Boa pergunta. Primeiro, agradecer. O Grupo É Demais, era o Grupo Caixa Samba na época. Isso. Né? Eu conheci os meninos lá e tal. Eu acabei produzindo uma música chamada Segredos da Paixão. Difícil de curar a dor do coração, temente a revelar segredos da paixão. Ficou linda. Era o Omar que cantava e tudo. O da Paz, o Mindo, né? Legal. O Cabeça, irmão do Dudu. Enfim, o que eu usei muito, tá? Eu falo isso porque na maioria nas primeiras músicas, vamos supor, nas 20 músicas primeiras, eu fazia a música e entregava. Depois de um tempo eu comecei a entender o artista. Vou te dar um exemplo. Quando o Biravaí falou, vou começar a ouvir música pro molejo. Então eu fiquei uns 3 dias ouvindo só molejo, não ouvia outra coisa. E aí fiquei ouvindo. Aí naquele disco que tem Brincadeira de Criança, eu tenho uma música lá. Esse disco vendeu 2 milhões de cópias. Sucesso. Então eu fiz uma música pra eles. Fiquei pensando. Aí eu fiz isso aqui. Remexe, mexe, que lembra a letra. Remexe, que até gamei. Rebola, bola, e eu fiquei na onda, vira sazão. Que não escutei. Lembra a letra? Também puderam nem se... Enfim, então eu acabei mandando só essa música e ela acabou entrando. O refrão aqui é... Olha o requebrado dela, fico no molejo dela, se eu fosse o dono dela, na vida seria o homem mais feliz. Olha o rebolado dela, fico no... Cara, então eu entendi que eu precisava mandar música na digital do artista. Eu fui aprendendo, aí vamos supor, vou gravar o Grupo Tempero do Rio, da Baixada, Sim. De Santos. Eu fiquei ouvindo os caras, Vida Diamante, eu ouvi pra caramba, acabei fazendo uma música chamada Lápis de Cor e acabou entrando. Os Morenos do Rio de Janeiro, eu não conheci como que é os Morenos, não sei, porque é tudo muito subjetivo, você não sabe se é um grupo mais de raiz, se é um grupo mais atual, se é uma linguagem assim, assado. Então você tem que realmente ouvir o cara, entender o que ele gosta de cantar, e eu fui aprendendo. Aí a última vez que eu vou falar, que aconteceu isso muito claro pra mim, foi com a Alessi Brandão. Alessi, né, que é uma das maiores sambistas de todos os tempos. O Paulinho, que tocava tantã na banda dela, o Paulinho morava no mesmo prédio, nessa época que eu morei em prédio, no condomínio. Eu chegava de madrugada, eu só encontrava o Paulinho chegando de show. A gente não se encontrava à tarde, nem à noite, era só 3, 4 da manhã. Então, chegava sábado, eu tava pondo o carro, ele encostava. E aí parava o carro, nós ficávamos conversando no estacionamento do prédio. E um belo dia o Paulinho falou, a tia tá ouvindo música. Alessi, eles chamam de tia. Eu falei, legal. Só que daí eu, cara, só ficava pensando ali sim, porque o compositor é meio compulsivo de querer mandar, né? De querer mostrar. E aí eu tentava chamar o Paulinho não tá em casa, ele foi visitar a filha dele não sei onde, foi visitar. Aí o que eu fiz? Fui no estúdio. Naquela época a gente chegava no estúdio, alugava ele por 1 hora e gravava voz e violão. Gravava um violão, colocava a voz e depois queimava um CD, que a gente fala. Aí o cara queimou um CD com 3 músicas. Eu fui numa papelaria, peguei um envelope, lacrei ele, e aí Aí eu sabia que nessa época, ela morava no hotel chamado Hotel Jandaia, no centro de São Paulo. Eu fui lá no hotel e coloquei aos cuidados de Alessi Brandão e atrás da Temi Fogaça, telefone. E falei pro rapaz, ela tá aí. Ele falou, não, ela foi pro show, mas a caixinha dela é essa aqui. Deixa comigo que eu entrego. Mas eu achei que não ia chegar nela. Porque o certo é entregar na mão do artista ou do produtor, não Sim. Chegar no hotel e deixar lá. E eu deixei. Mas assim, joguei uma carta e... Pensei que não ia acontecer nada. No dia seguinte, no domingo, um telefone era Nextel. O número me liga, eu falei, quem é? Eu falei, Alessi. Ela falou, Alessi Brandão. Tudo bem? Foi tudo. Peraí, assim, encostei o carro num posto de combustível na Marginal. E ela falou, olha só, infelizmente eu já fechei o meu repertório pro meu disco, mas por que você não entregou antes? Aí eu contei pra ela, pô, Paulinho me falou. Paulinho mora no mesmo condomínio, mas ele não falou quando. Então,
Como eu não acho ele, eu acabei entregando. Mas só de você me ligar pra falar que você ouviu, eu já fiquei feliz. E agradeci ela, já, mano, ganhei meu dia. Quando chega na segunda-feira à tarde, eu já tinha salvo o número dela. Ela, pode falar um pouquinho? Pode. Olha só, você mandou uma música aqui que ela não sai da minha cabeça e eu vou gravar sua música. Eu falei, vixi. Só que da hora. Eu vou tirar uma minha, porque eu já liguei pros compositores que eles estão e eu vou tirar uma minha pra colocar essa sua. É aquele disco dela, Se Te Machuquei, Amor. Perdoa. Essa música é do Xande de Pilar. Cara, eu entrei nesse disco com uma música chamada Rebeldia. E aí, quando ela começa a gravar a base, primeiro que ela já avisou que já tava. Eu falei, nossa, imagina, eu vou gravar com a Alessi, cara. Puta, que bacana. Consegui mais uma estrelinha. E aí, quando chega na segunda-feira, que ela tá gravando a base, isso já no Rio de Janeiro, ela falou, ó, tem 2 frases aqui que não combinam muito comigo. A música é... A música é assim, Tudo bem... Nosso caso foi sério, isso não vou negar. Um não fala com o outro, o que será? Mesma corda. Tá fazendo de tudo pra me provocar. Muito além. E aí eu coloquei, então eu falei, é mim do Filé, tá? Do Leandro Filé. Então, tudo bem. Nosso lance foi sério. Ela falou, lance eu não posso falar. Eu posso mudar uma palavra? Então ela colocou tudo bem. Nosso caso foi sério. E tinha uma outra que eu falava bobeira, uma palavra Sim, bobeira. sim. Ela colocou brincadeira. Então, aí ela falou, olha só, eu sou mulher, tenho 30 anos de carreira, acho que agora, né, isso faz tempo, uns 35 anos agora. Então, eu sou mulher, tenho 30 anos, e o meu público tem uma visão diferente. Então, eles não querem muita modernidade, eles querem que eu continue sendo... que eu continue tendo a minha linha. E aí ela mudou 2 frases e a música entrou. Então, às vezes você sai de um disco por uma frase, Sim, por uma sim. palavra, por uma harmonia. Então, entender isso na hora de você mostrar a música. Às vezes o cara é bom, mas ele tá mandando a música errada pro artista errado. Não, tá certo. Entendeu? Legal, hein? Meu sócio, Valeu a explicação. a gente tem muita pergunta. Vai ficar pra uma parte 2 pra Cara, falar que de bom, futebol, filho. pra você voltar e falar seu time do coração. Legal. Mas o Ed sempre pede pro nosso convidado autografar a camisa, né, Ed? Camisa linda, hein, rapaz? Aqui, cara, todo artista que passa por aqui deixa seu autógrafo aqui que você não pode ser diferente, né? Poxa, Escolhe Ed, um obrigado. poucos pequenos lugares que resta aí ainda, onde você quer... Tá, vou escolher. Na manga aqui, ó, tem espacinho bacana também. É aqui em cima ou aqui? Eu não sei. Você que manda. Ah, vou aqui então. Ó, perto do Bora Bill aí, ó. Eu acho que aí, se for pro quadro, não vai aparecer. Então... Né? Eu acho que qual é o risco de não aparecer? Na Melhor verdade, não arriscar, eu né? acho que já vai, porque a do Bora Bill tá ali. Então, corre o risco de... Porque se dobrar aqui, ó, aí não vai... verdade. Tá, entendi. Vai Não, vou vai aqui. dar Então ruim. aqui, eu vou aqui. Então Boa. pronto, vai. Ô, Bora Bill, se não for, eu vou ter que dar um jeito de se autografar de novo, hein? Lembrando que essa caneta também tá ficando de sucesso, né? Que ela é a cúmplice de todos os autógrafos, né? Ademir Fogaça. Ademir Fogaça, eu filmando a filmagem. Boa. Tem a do Van também aqui, ó. Ai, mais uma. Legal, cara. Ó, agora... Obrigadíssimo, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também tá muito feliz aí De de recebê-lo. recebê-lo aqui. Oportunidade de poder contar um pouco mais da minha história. Com pessoas tão maravilhosas que nem vocês dois são cara do bem, mano. Com energia boa e todo mundo... Como vocês falaram, todo mundo que vem aqui sai mais contente do que chegou. Então acho que valeu a pena. Pô, demais. Bacana. Tem aqui também do nosso amigo Van Barbearia. Opa! Onde quer aí? Eu vou aqui na manga, Tá então. na manga? Esticar aí, ajudar. Estica aí. Van Barbeiro dos artistas aí, ó. Boa. Aí, Van, pega essa. Ademir, meu irmão. Aí, ó. Obrigado Show de mais uma bola. vez. Viu? Gostou da resenha? Adorei. Pô, tá com vocês. Parece que nós somos amigos de infância, né, cara? O papo Obrigado. flui. Eu acho que é isso, né? O grande lance é a gente poder se comunicar, mostrar pras pessoas o que a gente tem no coração, Legal. qual o sonho, tudo que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar, o que tá guardado, que você pode deixar o mundo muito mais interessante. Ah, aproveitar, eu queria contar uma história de uma canção, Sim. já que eu tinha falado lá no início. Uma música chamada Chega Dessa Dor. Uma música minha com o Thiago Alexandre. Foi gravada pelo grupo Pra Valer do Rio de Janeiro, primeira vez. O Arte Popular gravou. E agora, mais recente, o Doce Encontro gravou. E o Menos é Mais gravou, com participação Legal. de Ferrugem, se vocês puderem olhar. E aí eu tinha um pagode com Arte Popular na época. O Márcio pode muito bem contar essa história também. Tava lá no Show Bar, que era uma casa que tinha ali na Vila Madalena, perto da Henrique Chalma. Era de quarta-feira. Turma do Pagode também tocava lá.
Só que a casa abria às 10. Então, quando dava meia-noite, lotava. Imagina, de quarta-feira. Imagina o povo que chegava na festa. Nós tocávamos, acho que era 1h30 da manhã. E aí veio uma menina, ela falou, eu vim aqui pra contar uma história pra você. Essa hora era pra eu estar dormindo, mas eu vim aqui pra te falar sobre isso. Eu falei, o que foi? Ela falou... Eu fui traída pelo meu marido com a minha prima, morávamos tudo no mesmo quintal, e eu acabei pegando meu marido com a minha prima. E acabou com o meu casamento. Eu falei, vixe... Imagina, num bar, né, mano? Imagina um bar, meia-noite, tudo escuro, assim, e a minha menina contando essa história. E aí eu quero te contar. Aí tava o marido dela do lado, não foi verdade? Ele falou, foi. Eu fiz questão de vir te falar. Eu falei, o que foi? Ela falou. E aí o que acontece? Só que nesse meio tempo a gente tinha um filho. Então eu terminei com ele, né, pelo acontecido. E aí ele me chamava, ele me ligava, eu não atendia ele. Tava muito pé da vida. Até que ele me mandou essa música. E aí ela ouviu a música, ela se arrepiou na hora, não sei o que, e ela acabou ligando pra ele. Aí ele falou, desculpa, eu errei, foi o pior erro da minha vida, eu não consigo mais fazer nada, não consigo mais comer direito, não consigo nada. Minha vida parou. Eu quero voltar com você. Ela falou, eu só volto com você se você falar com os meus pais e com meus irmãos, porque lá em casa tá todo mundo pé da vida com você. Ele falou, eu vou. Aí ele vai na casa dela, se ajoelhou pros pais dela, pediu perdão e falou, todo mundo pode errar, eu quero que vocês me deem um voto de confiança, porque nós temos um filho e eu prometo que esse erro eu vou levar pra minha vida. E eles voltaram. E ela foi lá contar. Cara, daí eu imaginando essa história. Velho. E aí eu chamo o Márcio, depois, né? Pedi pra eles contarem pro Márcio. O Márcio também ficou emocionado. E aí chegamos no palco, lógico que a gente não contou essa história. Falou, essa música vai pra um casal especial que veio aqui pra contar uma história. Então, pra mim, é uma música que eu já vou levar pra vida, porque de alguma forma ela contribuiu pra volta de um casal. Verdade. Então, o compositor tem esse papel de tomar muito cuidado com o que escreve, com a temática que ele vai usar, porque você pode entrar no coração das pessoas. Cara, bacana. Nossa, que legal a história, né? Legal. Gostei. Meu sócio, já vamos deixar agendado, porque tem muita pergunta pro homem. Rapaz, que bate-papo legal. Novamente, né? Obrigado por essa oportunidade, Ademir. Passou voando. A gente faria aqui umas 3 horas de resenha, meu sócio. De verdade, a gente gostou muito. Muito mesmo. O cara tem uma visão de música de uma forma diferente. O cara, quando é compositor, é outro nível, né? Hoje a gente aprendeu muita coisa. Aulas pra vida, meu A gente aprendeu muita coisa. Foi um prazer, cara, receber você aqui em nossa mesa, né? Nossa mesa aqui. Até gaita, ó. A gente vai finalizar o nosso podcast de hoje. Aí esse som aí, ó. Aí. Que legal. Família, você já sabe, meu sócio podcast. Aqui a resenha é diferente. Obrigado, Ademir Fogaça. Tamo junto, Ed. Tamo junto, família. Até semana que vem. Convidado de semana que vem do ex-Pichote vai estar com a gente aí. Tamo junto. Obrigado, Ademir. Valeu, família. Chama, filho.